Agora esta fazenda será minha. Procurem abrigo para sua fé maldita. O sol da manhã ainda não tinha força para esquentar a terra quando seu Zacarias atravessou o portão da fazenda Santa Rita carregando enxada no ombro. 76 anos de vida, 50 deles dedicados àquela terra vermelha do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Cada palmo daquele chão ele conhecia de memória. Sabia onde a água brotava mais fácil, onde o milho crescia mais alto, onde o feijão dava mais grão. Não era conhecimento de livro. Era sabedoria que vinha do corpo cansado, das mãos calejadas, do suor que regava aquele solo há 3 gerações. A fazenda não era grande. 50 hectares às margens do rio, terra boa mas que exigia trabalho honesto. Seu avô receberá aquele pedaço em 1920, como pagamento por anos de serviço prestado a um fazendeiro justo que já não existe mais. O pai de Zacarias transformará aquele chão árido em roça produtiva. E eles, Zacarias, continuará o trabalho, casar ali, criará 4 filhos ali, enterrar a esposa ali 10 anos atrás, debaixo da sombra do ipê amarelo que ela mesma plantara quando eram jovens. Agora os netos vinham aprender o mesmo ofício. Clara, a mais velha, de 17 anos, já sabia preparar a terra para o plantio. Os meninos menores ainda brincavam mais do que ajudavam, mas Zacarias não se importava. Criança tem que ser criança, dizia sempre. A terra espera. Ela não tem pressa. Do outro lado do vale, numa propriedade que começava onde a vista não alcançava e terminava onde o pensamento se perdia, vivia o coronel Edmundo Tavares. 5.000 hectares. Gado de raça importada. Máquinas agrícolas que custavam mais que 10 fazendas do tamanho da Santa Rita. Casa grande com piscina, ar-condicionado, empregados uniformizados. Edmundo tinha 63 anos e nunca plantara uma semente sequer com as próprias mãos. Não precisava. Seu bisavô já tinha deixado tudo pronto. Terras compradas através de documentos que a história preferia não investigar muito. Mas ter muito nunca foi suficiente para Edmundo. Ele colecionava propriedades como outros homens colecionam troféus. Não porque precisasse. Não porque fosse usar. Mas porque podia. Porque gostava da sensação de ver o mapa da região e saber que aquela mancha verde no papel tinha seu nome escrito em cima. Nos últimos 5 anos, 7 famílias pequenas tinham perdido suas terras para ele. O método era sempre o mesmo: encontrar alguma falha nos documentos antigos, e todo mundo sabe que no interior, papel de terra passava de pai para filho na palavra, não no cartório, fabricar uma contestação judicial com advogados caros, pressionar juízes amigos, e pronto. Despejo limpo, legal, inquestionável. Dinheiro comprava a lei. E lei, quando comprada, virava a arma mais eficiente que qualquer espingarda. Naquela manhã de sol escaldante, Edmundo desceu da caminhonete importada na porteira da fazenda Santa Rita acompanhado de um advogado de terno engomado e 2 capangas de ombros largos. Seu Zacarias estava consertando uma cerca de arame farpado quando viu aquele grupo se aproximar. Limpou as mãos no pano que carregava no bolso e caminhou ao encontro deles, o coração já pesado antes mesmo de ouvir o que vinham dizer. Vim te notificar uma coisa, velho, disse Edmundo sem cumprimento, sem respeito, como quem fala com uma pedra no caminho. Esta terra aqui é minha. Meu bisavô comprou este lote em 1887. Tenho os documentos que provam. Você está ocupando ilegalmente há 70 anos. Seu Zacarias sentiu as pernas fraquejarem. Coronel, o senhor sabe que não é assim. Meu avô recebeu esta terra em 1920, como pagamento. Tem gente aqui que lembra, tem. Testemunhas? Edmundo deu uma risada seca, sem humor. Palavra de gente simples contra documento de cartório? O juiz já decidiu, velho. Você tem 30 dias para sair. Se não sair, meus homens vão te tirar. O advogado estendeu um papel oficial. Seu Zacarias segurou com mãos que tremiam, não de medo, mas de uma dor que não tinha nome. 70 anos. 3 gerações. Suor, amor, vida inteira derramada naquela terra. E agora um papel falso, assinado por um juiz corrupto, roubava tudo em nome da lei. Edmundo voltou para a caminhonete sem olhar para trás. As rodas levantaram poeira vermelha que cobriu seu Zacarias como se a própria terra estivesse chorando. O velho ficou ali parado, segurando o arame farpado da cerca que cortou sua mão sem que ele sentisse dor física. Porque a dor de perder aquela terra era maior que qualquer ferida do corpo. E lá no céu, onde os olhos humanos não veem mas o coração puro sente, uma mãe observava tudo em silêncio.
E seu silêncio não era indiferença. Era a calma que vem antes da tempestade de justiça. Nas semanas seguintes, seu Zacarias tentou tudo que um homem honesto pode tentar quando a lei deixa de ser justa e vira ferramenta de roubo. Pegou o ônibus até a cidade maior, procurou advogado. Mas quando falava o nome do coronel Edmundo, via o rosto dos profissionais mudarem. Alguns diziam que estavam com a agenda cheia. Outros baixavam a voz e explicavam que esse tipo de caso é complicado, melhor não mexer. Um foi mais direto. Seu Zacarias, eu tenho família para sustentar. Se eu pegar sua causa, perco todos os outros clientes daqui. Me desculpe, mas não posso ajudar. Foi ao Ministério Público. A moça na recepção anotou tudo, prometeu que iam analisar, disse que o processo entraria na fila. Seu Zacarias voltou 3 vezes. Na terceira, a mesma moça, constrangida, explicou que o caso estava em análise junto com outros 200 processos rurais parecidos. O senhor entende, né? A gente faz o que pode, mas tem muita gente precisando de ajuda. Foi ao cartório verificar os documentos originais que provavam que a terra era de sua família. O funcionário, sem olhar nos olhos, disse que os arquivos antigos tinham sido perdidos numa enchente em 1974. Seu Zacarias lembrava bem de 1974. Não tinha tido enchente nenhuma naquele ano. Mas o que um velho lavrador podia fazer contra mentira bem paga? Enquanto isso, o cerco apertava. Os capangas do coronel começaram a circular pela fazenda Santa Rita em horários estratégicos. Apareciam de madrugada, acendendo faróis das caminhonetes, fazendo barulho, atirando para o alto só para assustar. Os netos acordavam chorando. Clara, a neta mais velha, passou a dormir mal, com medo. Os filhos de seu Zacarias queriam reagir, queriam enfrentar, mas o velho segurava. Violência gera violência. A gente vai confiar que Deus sabe o que faz. Mas ficava cada vez mais difícil confiar quando tudo conspirava contra eles. O gado começou a desaparecer. 3 vacas numa semana, 2 na outra. A cerca era cortada de propósito, deixando os animais fugirem. A bomba do poço de água foi sabotada. Alguém jogou areia no motor, queimou tudo. Consertar custava caro, dinheiro que a família não tinha sobrando. E Edmundo usava o poder dele de um jeito ainda mais cruel, cortando os caminhos da sobrevivência. Ligou para o presidente da cooperativa agrícola e sugeriu que não comprassem mais a produção do seu Zacarias. Aquela terra vai ser minha em breve. Não faz sentido vocês fazerem negócio com o invasor, não é? A cooperativa, que dependia de financiamento do banco onde Edmundo tinha influência, obedeceu. Foi ao gerente do banco pedir renovação do crédito rural, aquele dinheiro pequeno que todo lavrador precisa para comprar semente, adubo, pagar jornaleiro na época da colheita. O gerente, constrangido, negou. Desculpa, seu Zacarias, mas a diretoria mudou as regras. Propriedades com documentação contestada judicialmente não podem receber crédito. É política nova. Política nova decidida numa reunião onde Coronel Edmundo estava presente. Na prefeitura, a licença ambiental que seu Zacarias renovava todo ano de repente tinha problemas técnicos. Sem a licença, não podia plantar legalmente. Com a licença bloqueada, não podia trabalhar. Era cerco perfeito, legal, limpo, sem violência visível. Mas tão cruel quanto bala. A comunidade assistia tudo calada. Todo mundo conhecia a injustiça, mas ninguém ousava falar. Edmundo controlava emprego, crédito, terra, até a política local. 3 vizinhos tentaram dar testemunho a favor de seu Zacarias, que conheciam a família há décadas, que sabiam que a terra era legítima. Receberam avisos indiretos mas claros. Se continuassem falando, perderiam os arrendamentos que sustentavam as próprias famílias. Até o padre Justino, da capela de Nossa Senhora Aparecida, tentou mediar. Foi até a casa grande do coronel, pediu audiência, tentou apelar para a consciência cristã que todo homem deveria ter. Edmundo recebeu na varanda, nem convidou para entrar, e foi direto. Padre cuida de alma. Eu cuido de terra. Não misture as coisas. Seu Zacarias começou a definhar. Não era doença do corpo, era doença da alma. Comia pouco, dormia menos ainda, passava as noites acordado olhando pro teto escuro do quarto. Clara via o avô murchar dia após dia e sentia uma dor que nem tinha palavras para descrever. Aquele homem tinha ensinado ela a amar a terra, a respeitar o trabalho, a confiar em Deus. E agora estava sendo destruído não por fraqueza dele, mas por crueldade de quem tinha poder de mais e escrúpulo de menos.
Uma noite, Clara encontrou o avô sentado sozinho na varanda, olhando pro escuro. Sentou ao lado dele e segurou a mão velha, cheia de calos e cicatrizes de 70 anos de trabalho. Vô, a gente vai perder mesmo a fazenda? Zacarias demorou para responder. Quando falou, a voz saiu cansada, mas não derrotada. Não sei, minha filha, mas sei que Deus não abandona quem é justo, mesmo quando parece que abandonou. Clara não respondeu. Só apertou a mão do avô e rezou em silêncio, pedindo que aquelas palavras fossem verdade. Porque se Deus não interviesse logo, talvez não sobrasse nada para salvar. E lá no alto, uma mãe ouvia cada prece silenciosa daquela menina. E já preparava a resposta que faria um coronel poderoso se ajoelhar diante de um lavrador humilde. O mandado de reintegração de posse chegou numa manhã de céu limpo, daquelas que enganam a gente fazendo parecer que o dia vai ser bom. O oficial de justiça era um homem jovem, com cara de quem não gostava do trabalho que tinha que fazer mas precisava do emprego. Entregou o papel na mão de seu Zacarias com um me desculpe murmurado que não mudava nada. 7 dias. A família tinha 7 dias para desocupar a fazenda Santa Rita ou seria removida à força. Seu Zacarias leu o documento devagar, cada palavra pesando como chumbo no peito. Não era só papel, era sentença de morte para tudo que 3 gerações tinham construído com as próprias mãos. 76 anos de vida, e no final seria expulso como invasor da própria história. Os filhos reagiram cada um do seu jeito. O mais velho, Roberto, quis ir até a fazenda do coronel com espingarda. Pai, a gente não pode deixar isso acontecer. Ele roubou, mentiu, corrompeu todo mundo. A gente tem que fazer alguma coisa. Seu Zacarias segurou o braço do filho com força surpreendente para a idade. E você acha que matar ou morrer vai resolver? Acha que sua mãe, lá no céu, ia querer te ver preso ou num caixão por causa de terra? Violência só gera mais violência, meu filho. Não é esse o caminho. A filha do meio, Teresa, chorava sem parar enquanto empacotava os pertences da casa. Cada objeto era memória viva. O fogão a lenha onde a mãe fazia bolo de fubá, a mesa de madeira onde a família se reunia todo domingo, o terço de sementes que o avô dela mesmo tinha feito com grãos da primeira colheita. Como cabe uma vida inteira em caixas de papelão? O caçula, João, não falava nada. Só andava pela fazenda como quem se despede de alguém que vai morrer, tocava as árvores, agachava para sentir a terra entre os dedos, olhava o rio como se quisesse guardar aquela imagem para sempre na memória. E Clara, a neta mais velha, via tudo desmoronar e sentia uma revolta que queimava por dentro. 17 anos e já aprendendo que o mundo não é justo, que lei nem sempre é justiça, que poder compra até a consciência de juiz. Ela olhava para o avô, aquele homem que sempre fora forte, que sempre soubera o que fazer, e via ele quebrado, curvado, vencido não por fraqueza mas por sistema corrupto demais para ser enfrentado com força de um velho lavrador. A notícia se espalhou pela comunidade como fogo em capim seco. Vizinhos vinham visitar, traziam comida, abraçavam chorando, mas ninguém conseguia ajudar de verdade. Dona Mariana, que morava na propriedade ao lado, trouxe um bolo e sentou na cozinha com Teresa. Eu queria fazer alguma coisa, minha filha. Mas meu marido disse que se a gente se meter, o coronel pode vir atrás da gente também. A gente tem 3 filhos pequenos ainda. Me perdoa a covardia, mas eu tenho medo. Teresa segurou a mão da vizinha. Não é covardia, Mariana. É sobrevivência. Eu entendo. Mas entender não tirava o gosto amargo da solidão de quem é esmagado enquanto todos assistem impotentes. Na cidade, o assunto era comentado nos botecos, na feira, na saída da missa. Que absurdo, né? Aquele velho sempre foi trabalhador honesto. Pois é, mas o que a gente vai fazer? Coronel Edmundo tem juiz no bolso. Esse país só funciona para quem tem dinheiro. Conversas que terminavam em silêncio resignado, porque indignação sem ação vira apenas ruído que o vento leva. Seu Zacarias quase não comia mais. Emagreceu 5 quilos em 2 semanas. Os filhos tentavam convencer ele a se alimentar, mas a comida não descia. Não tenho fome, dizia, e era verdade. Fome de corpo passa, mas fome de justiça corrói por dentro até não sobrar nada. Uma tarde, Roberto encontrou o pai desmaiado no quintal. Correu, gritou, pegou o velho no colo. Zacarias abriu os olhos devagar, confuso. Que foi, filho? O senhor desmaiou. Pai, vou te levar no médico. Mas Zacarias recusou. Não é doença, Roberto. É só cansaço.
Cansaço de viver no mundo onde homem honesto perde e ladrão de gravata ganha. À noite, a casa ficava em silêncio pesado. Ninguém tinha mais assunto. O rádio tocava música sertaneja, mas ninguém ouvia de verdade. Cada um estava perdido nos próprios pensamentos, tentando imaginar como seria recomeçar em outro lugar, em terra que não era sua, sem raiz, sem história, sem pertencimento. Clara não conseguia aceitar. Ela era jovem demais para ter a resignação dos mais velhos, ainda tinha fogo de indignação que a idade não tinha apagado. Certa noite, depois que todos dormiram, ela pegou a bicicleta velha e pedalou até a pequena capela de Nossa Senhora Aparecida que ficava no limite entre a fazenda da família e as terras do coronel. A capela era simples, construção de pau a pique com telhado de sapé, mantida pela fé dos devotos da região. Tinha 3 bancos de madeira tosca, um altar pequeno com toalha bordada pelas mulheres da comunidade, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida que alguém trouxera de Aparecida do Norte décadas atrás. Clara entrou e se ajoelhou. A luz da vela perpétua tremeluzia fazendo sombras dançarem nas paredes. Ela juntou as mãos e começou a rezar, não com palavras decoradas, mas com desabafo cru de quem não aguenta mais segurar a dor. Minha Nossa Senhora, eu não sei se a senhora escuta a menina de 17 anos que nem sabe rezar direito. Mas eu preciso falar com alguém, e não tem mais ninguém que possa ajudar. A voz dela tremia. Meu avô é homem bom. A senhora sabe disso. Trabalhou a vida inteira honestamente. Nunca roubou nada de ninguém, criou os filhos com dignidade. E agora vão tirar tudo dele por causa de mentira, de papel falso, de gente corrupta que usa a lei como arma. As lágrimas começaram a cair. Eu não estou pedindo vingança. Meu avô sempre ensinou que a gente tem que perdoar. Mas eu estou pedindo justiça. Justiça de verdade, não essa justiça comprada que só funciona para rico. Se a senhora é mãe mesmo, se a senhora protege os pobres como dizem, faz alguma coisa. Por favor. Clara ficou ali até a vela quase se apagar. Quando finalmente se levantou para ir embora, olhou mais uma vez para a imagem de Nossa Senhora. E por um segundo, talvez fosse só cansaço, talvez fosse imaginação, pareceu que a expressão da imagem tinha mudado. Como se aqueles olhos de gesso estivessem olhando diretamente para ela com uma ternura que dizia: eu ouvi. E já estou agindo. Mas Clara balançou a cabeça, secou as lágrimas e voltou para casa pedalando pela estrada de terra sob um céu estrelado que parecia indiferente ao sofrimento humano. Ela não sabia que aquele céu estava longe de ser indiferente. E que em 7 dias, quando tudo parecesse perdido, uma mãe apareceria não para confortar a dor, mas para confrontar quem a causava. Faltavam 3 dias para o despejo quando seu Zacarias chegou ao limite do que um coração humano consegue suportar. A casa estava quase toda empacotada. Os filhos tinham conseguido alugar uma casa pequena na periferia da cidade, 3 quartos para abrigar 4 famílias, mas era o que dava para pagar. A mudança estava marcada para o último dia do prazo, porque ninguém queria sair nem uma hora antes do necessário. Naquela noite, depois que todos dormiram exaustos de tanto chorar e empacotar memórias, seu Zacarias levantou devagar para não acordar ninguém. Vestiu a camisa velha de trabalho, calçou as botas gastas que usava para ir à roça, e saiu pro quintal. A lua cheia iluminava a fazenda inteira, o milharal que tinha plantado 3 meses atrás e não veria crescer, o pomar de manga que o pai dele plantara 50 anos antes, o curral onde nasceram dezenas de bezerros que ele ajudara a vir ao mundo com as próprias mãos. Caminhou devagar pela estrada de terra que cortava a propriedade, sentindo cada pedra sob os pés, ouvindo cada som da noite, grilos cantando, vento mexendo nas folhas, rio correndo manso lá embaixo. Quis guardar tudo na memória, porque em 3 dias aquilo não seria mais dele. Chegou à capela de Nossa Senhora Aparecida sem pressa. Empurrou a porta de madeira que rangeu nos gonzos enferrujados e entrou naquele espaço pequeno que cheirava a cera de vela e terra batida. A vela perpétua ainda ardia fraca, lançando luz dourada que mal alcançava os cantos escuros. Seu Zacarias caminhou até o altar e se ajoelhou com dificuldade. Os joelhos artríticos reclamaram, mas ele ignorou a dor do corpo porque a dor da alma era muito maior. Olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela figura morena de manto azul e coroa dourada, e sentiu as palavras subirem do fundo do peito como água de poço profundo. Minha mãe Aparecida, começou com voz rouca de emoção, eu vim aqui não sei quantas vezes na vida. Vim pedir chuva quando a seca matava a plantação. Vim agradecer quando meus filhos nasceram com saúde. Vim pedir que a senhora cuidasse da minha esposa quando ela adoeceu, e vim agradecer quando ela partiu sem sofrimento. Limpou os olhos com as costas da mão calejada. Sempre confiei na senhora.
Sempre acreditei que a senhora cuida dos pobres, dos que não têm mais ninguém para recorrer. Segurou o terço que carregava no bolso, cordão de sementes de feijão que ele próprio fizera com grãos da primeira colheita, 50 anos atrás. Eu não vim pedir que eu fique com a terra. Se for vontade de Deus que eu perca tudo, eu aceito. Já vivi bastante, já trabalhei bastante, já tive mais bênção do que merecia. A voz dele tremeu. Mas vim pedir justiça. Não para mim, para todos que sofrem nas mãos daquele homem. As lágrimas começaram a cair sem controle. Aquele coronel Edmundo não precisa desta terra, minha mãe. Ele tem 5.000 hectares. Tem mais dinheiro do que vai conseguir gastar em 10 vidas. Mas pega porque pode. Porque tem advogado caro, porque compra juiz, porque o sistema deixa. E quantos mais vão sofrer depois de mim? Quantas famílias ainda vão ser destruídas? Sua voz ganhou intensidade, não de raiva, mas de dor moral tão profunda que precisava sair. Eu sei que a senhora ensinou perdão. Sei que Jesus mandou a gente amar até os inimigos. E eu não tenho ódio dele, juro que não tenho. Mas tenho pena. Pena de um homem que tem tudo mas não tem nada, porque não tem coração. Não tem compaixão. Não tem medo de Deus. Zacarias inclinou a cabeça até a testa encostar no chão frio. Então eu peço, converte ele. Mostra para ele o que ele está fazendo. Faz ele entender que terra não é troféu para colecionar, mas dom de Deus para alimentar gente. E se eu tiver que perder tudo, se esse for o preço, que ao menos sirva para acordar a consciência dele antes que seja tarde demais para a alma dele. Começou a rezar o rosário. Ave Maria após Ave Maria, as contas deslizando entre os dedos, a voz monótona de quem reza não por obrigação mas por necessidade vital de falar com Deus quando não há mais humano que possa ajudar. Perdeu a conta de quantas vezes rezou o terço completo. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2. A vela perpétua queimava abaixo, o pavio quase se afogando na cera derretida. E seu Zacarias continuava ali, ajoelhado, rezando, clamando, entregando nas mãos de Maria aquilo que suas próprias mãos não conseguiam mais segurar. Quando finalmente tentou se levantar, as pernas não obedeceram. Fraquejaram e ele desabou no chão de terra batida, exausto demais para se mover. Ficou ali deitado, olhando pro teto escuro de sapé, sentindo o corpo todo doer de cansaço e idade. E então aconteceu algo que ele não conseguiria explicar nem que vivesse mais 100 anos. A vela perpétua, que estava quase apagando, de repente brilhou forte, não como chama natural, mas como luz que vinha de outro lugar. A capela inteira se encheu de uma claridade suave, dourada, quente como abraço. E um perfume impossível tomou conta do ar, cheiro de rosas misturado com terra molhada de chuva, cheiro de colheita abençoada, cheiro que não existe na natureza mas que o coração reconhece como presença divina. Seu Zacarias tentou levantar a cabeça e viu, ou achou que viu, porque depois nunca teve certeza se estava acordado ou se o cansaço fizera sonhar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida começara a brilhar suavemente. E lágrimas reais, molhadas, escorriam pela face de gesso descendo até o manto azul. Uma voz feminina, maternal mas firme, suave mas impossível de ignorar, encheu aquele espaço pequeno. Estou com você, Zacarias. E estarei com aquele que te rouba quando chegar a hora dele responder pelas injustiças. O velho quis responder, quis agradecer, quis perguntar se estava mesmo ouvindo aquilo. Mas o corpo não obedecia mais. Os olhos se fecharam sozinhos e ele deslizou para um sono profundo ali mesmo, no chão de terra batida daquela capela humilde. E pela primeira vez em semanas, dormiu em paz. Porque sabia, com certeza que vinha não da mente mas do coração, que sua súplica não apenas fora ouvida, fora aceita. E a rainha do céu estava prestes a ensinar ao coronel terreno que existe rei celestial diante de quem todo poder humano é pó. Seu Zacarias acordou com o sol já alto batendo no rosto através da porta entreaberta da capela. Por um momento não soube onde estava. O corpo doía todo de ter dormido no chão duro, as costas reclamavam, o pescoço estava travado. Mas havia algo diferente. Uma leveza no peito que não sentia há semanas. Como se um peso invisível tivesse sido tirado durante a noite. Levantou-se devagar, apoiando-se no banco de madeira. Olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estava normal, gesso pintado, expressão serena, sem lágrimas, sem brilho sobrenatural. Será que tinha sonhado tudo? Mas o perfume ainda estava lá, fraco mas presente, cheiro de rosas e terra molhada que não vinha de lugar nenhum. Saiu da capela e começou a caminhar de volta para casa. O dia estava diferente, não conseguia explicar como,
Mas estava. O canto dos pássaros parecia mais nítido. A cor do céu, mais intensa. O vento que mexia no milharal trazia uma frescura que acalmava a alma. Talvez fosse apenas o alívio de ter desabafado, de ter entregado o fardo a quem podia carregá-lo. Ou talvez fosse outra coisa. Quando chegou em casa, a família já estava acordada e preocupada. Pai, onde o senhor estava? A gente te procurou a noite toda. Clara correu para abraçá-lo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Achei que o senhor tinha feito alguma besteira, vô. Zacarias acariciou a cabeça da neta. Não, minha filha. Fui só rezar. Pedir força para o que vem pela frente. Não contou sobre o que viu, ou achou que viu. Algumas coisas são santas demais para serem postas em palavras. Naquele mesmo dia, do outro lado do vale, o coronel Edmundo acordou de mau humor. Tinha dormido mal, atormentado por sonhos estranhos que não conseguia lembrar direito ao acordar. Só ficava uma sensação incômoda, como se alguém estivesse observando ele o tempo todo, julgando cada pensamento, pesando cada ação. Tomou café sozinho na varanda da casa grande. A esposa tinha viajado para a capital passar uns dias com a irmã, e os 2 filhos adultos moravam longe, cada um cuidando dos próprios negócios. Edmundo nunca se importara com solidão. Sempre preferira o silêncio à companhia de quem poderia questioná-lo ou julgá-lo. Mas naquela manhã, o silêncio incomodava. Ligou para o advogado confirmando os detalhes do despejo. Tudo acertado. Oficial de justiça chegaria daqui a 2 dias com força policial caso necessário. Caminhão de mudança já estava contratado para retirar os pertences da família. Trator estava pronto para começar a derrubar a casa velha assim que a área fosse desocupada. Eficiência máxima. Legalidade impecável. Mas algo continuava incomodando. Edmundo decidiu ir até a fazenda Santa Rita conferir pessoalmente o que seria dele em 48 horas. Subiu na caminhonete e dirigiu pela estrada de terra que cortava suas próprias propriedades até chegar à pequena fazenda que logo engordaria seu latifúndio. Estacionou e saiu andando pela terra. Avaliava com olhos de negócio. Aquele pomar podia ser arrancado para dar lugar a mais pasto. A casa velha seria demolida para construir galpão de maquinário. O milharal seria substituído por soja que dava mais retorno. Planejamento frio, cálculo preciso, lucro garantido. Foi caminhando até chegar perto da divisa, onde ficava a pequena capela de Nossa Senhora Aparecida. Olhou para a construção humilde e sentiu desprezo. Religiosidade de pobre. Pensou, devoção de gente que não tem mais nada então se agarra em santo de gesso esperando milagre. O crepúsculo começava a cair. Aquela hora em que o sol poente pinta tudo de dourado e as sombras ficam compridas. Edmundo olhava o milharal avaliando quanto tempo levaria para arrancar tudo quando viu uma mulher caminhando entre as fileiras de milho. Franziu a testa irritado. Quem era aquela intrusa? Vestia roupa simples de trabalhadora rural, saia longa surrada, blusa desbotada, lenço na cabeça protegendo do sol. Carregava uma enxada de cabo quebrado e caminhava devagar entre as plantas como se conhecesse cada pé de milho pessoalmente. Ei! Saia daí! Como você entrou aqui? Edmundo gritou, a mão indo instintivamente pro revólver calibre 38 que sempre carregava na cintura quando andava pelas propriedades. Essa terra é particular. Você está invadindo. A mulher parou e virou-se para ele. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mas os olhos eram surpreendentemente luminosos, claros, como se guardassem luz própria. Ela falou com voz suave, mas que carregava autoridade impossível de ignorar. Sua propriedade? Esta terra pertence a quem a trabalhou com amor por 70 anos, não a quem a roubou com papéis falsos. A acusação direta enfureceu Edmundo. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém ousava. Papéis falsos. Eu tenho documentos legais. Registrados em cartório, reconhecidos pelo juiz. E você não é ninguém para vir aqui me julgar. A mulher continuou caminhando em direção a ele, devagar, serena, sem medo nenhum. Eu sou alguém que viu cada gota de suor honesto derramada neste solo. E vi cada mentira que você fabricou para roubá-lo. Edmundo sentiu algo estranho, um aperto no peito, uma inquietação crescente. Quem era aquela mulher? Como sabia dos detalhes? Seria parente do velho Zacarias? Mas não lembrava de ter visto ela antes. E tinha algo na presença dela que desarrumava ele por dentro, como se a só de estar perto revelasse todas as sujeiras que ele guardava escondidas. Você tem 10 segundos para sair daqui antes que eu chame a polícia, disse tentando recuperar a autoridade, mas a voz saiu menos firme do que pretendia. A mulher parou a poucos metros dele.
Olhou nos olhos dele com uma intensidade que o fez querer desviar o olhar, mas ao mesmo tempo prendia. E então ela disse, com aquela voz suave mas implacável: você roubou terra de homem justo, Edmundo. Usou a lei como arma. Corrompeu a justiça. Intimidou inocentes. E acha que não vai prestar contas? O sol poente de repente intensificou-se. A luz dourada do crepúsculo ficou mais forte, mais brilhante, mas não ofuscava, revelava. E na frente dos olhos incrédulos de Edmundo, a mulher começou a se transformar. As roupas simples e surradas começaram a brilhar, o tecido desbotado tornando-se manto azul celeste resplandecente com bordas douradas. O lenço na cabeça se transformou em véu branco puro que flutuava sem vento. A enxada de cabo quebrado mudou, tornando-se cetro feito de lírios brancos entrelaçados com espigas de trigo douradas. O rosto marcado pelo sol revelou-se como feice de uma beleza que não era deste mundo, maternal, serena, mas com autoridade absoluta. E uma coroa de 12 estrelas surgiu sobre a cabeça dela, cada estrela brilhando com luz própria. Edmundo cambaleou para trás, o revólver caindo da mão sem que ele percebesse. O milharal inteiro ao redor começou a brilhar, cada espiga irradiando luz suave como se fossem velas de um altar natural. O chão sob seus pés parecia vibrar não com terremoto, mas com presença sagrada. A voz dela encheu todo o vale, não gritando mas preenchendo cada espaço com autoridade que não podia ser ignorada. Eu sou Maria, mãe de Jesus e mãe dos pobres que você oprime. E vim te mostrar a diferença entre colheita de amor e colheita de ganância. Edmundo caiu de joelhos sem querer, as pernas cedendo sozinhas. Tentou falar mas nenhum som saiu. O medo que sentia não era terror, era reconhecimento puro de estar diante de algo infinitamente maior que qualquer poder terreno que ele acumulara. E Maria estendeu a mão, tocando suavemente uma espiga de milho ao lado. O grão se transformou em pérola luminosa que brilhava com luz própria. Vem, disse ela. Vem experimentar o que significa perder tudo que construíste por trabalho honesto para quem tem poder mas não tem escrúpulos. Vem ver com os olhos dele. Sentir com o coração dele. Carregar a dor dele. E antes que Edmundo pudesse reagir, ela estendeu a mão tocando o peito dele. Seu coração parou. Não morte física, mas morte de todo orgulho, de toda arrogância, de todo o poder que ele julgava absoluto. E então as visões começaram. O milharal desapareceu. Edmundo não estava mais de pé na terra que roubara, estava dentro da mente, da memória, da vida inteira de seu Zacarias. E não era como assistir um filme. Era viver cada momento como se fosse ele mesmo. De repente era criança de 8 anos, mãos pequenas segurando sementes de milho que o avô colocava na palma. Sentia o sol quente nas costas, o cheiro da terra recém-revirada, a emoção pura de plantar pela primeira vez. O avô ajoelhava ao lado, voz paciente ensinando: olha bem, Zacarias. A terra é parceira, não é escrava. Você trata ela com respeito, ela te dá o sustento. Mas tem que trabalhar com amor, não com ganância. Edmundo sentiu, realmente sentiu, a alegria daquela criança ao ver a primeira semente brotando dias depois. A emoção de ver o verde pontinho rompendo a terra marrom. O orgulho de colher a primeira espiga, segurar nas mãos pequenas aquele fruto do próprio trabalho. Amor puro, simples, verdadeiro pela terra que não era propriedade mas sim parceira. A cena mudou. Agora era Zacarias adulto, 20 e poucos anos, construindo a casa tijolo por tijolo com as próprias mãos. Cada parede erguida com suor, cada telha colocada com esperança de futuro. Edmundo sentiu cansaço no corpo, as mãos machucadas, mas também a satisfação profunda de criar abrigo com trabalho honesto. Nenhum explorador de mão de obra alheia. Nenhum lucro tirado de sofrimento alheio. Apenas homem construindo lar com dignidade. Depois veio o casamento na pequena capela. Edmundo sentiu o amor de Zacarias pela noiva simples de vestido branco emprestado, a emoção de prometer fidelidade diante de Deus, a esperança de construir família em terra honestamente trabalhada. Sentiu o nascimento dos 4 filhos, a dor de cada parto que a esposa suportava, a alegria de segurar cada bebê recém-nascido, a responsabilidade pesada mas doce de ter bocas para alimentar e corações para educar. Viu Zacarias ensinando os filhos a plantar, passando valores junto com técnicas agrícolas, respeito pela terra, honestidade no trabalho, compaixão pelos mais fracos, fé em Deus acima de tudo. Não era discurso, era exemplo vivido todos os dias. E então veio a parte que partiu Edmundo por dentro, viu a esposa de Zacarias adoecendo. Câncer que comia o corpo dela devagar. Viu Zacarias cuidando dela com ternura que nenhum dinheiro compra,
lavando o corpo dela quando não tinha mais força, segurando a mão dela nas noites de dor, rezando ao lado da cama pedindo não cura mas que ela não sofresse. Sentiu o amor de 50 anos de casamento pesando no peito quando ela partiu, o vazio impossível de preencher, a saudade que doía físico. E finalmente, a cena mais cruel, Zacarias idoso recebendo o papel falso. O mandado de despejo baseado em documentos forjados. Edmundo sentiu, realmente sentiu, a dor daquele momento. Não era a dor de perder propriedade. Era a dor de ver 70 anos de vida sendo descartados como lixo. Era injustiça moral tão profunda que não tinha palavras. Era ver 3 gerações de amor derramado naquele solo sendo roubadas por ganância de quem não precisava mas queria. Edmundo tentou gritar, tentou sair daquela visão, mas Maria não permitia. Ainda não acabou, disse a voz maternal mas firme. Você precisa ver tudo. A cena mudou novamente. Agora eram as outras vítimas. As 7 famílias que Edmundo expulsara antes de Zacarias. Viu o senhor João, 68 anos, tendo ataque cardíaco fatal 3 dias após o despejo. Sentiu o peito dele apertar, o ar faltar, o terror de morrer sozinho num quarto alugado em pensão barata porque tinha perdido a casa onde morava há 40 anos. Os médicos disseram que foi problema cardíaco. Mas Edmundo agora sabia a verdade. Foi coração quebrado por injustiça que o sistema legitimava. Viu a família Mendes vivendo em barraco na periferia. As crianças abandonando a escola para trabalhar catando material reciclável porque perderam a terra que produzia dignidade. Sentiu a vergonha do pai que não conseguia mais sustentar os filhos, a humilhação da mãe que via as crianças passando fome, o futuro roubado de cada criança que poderia ter sido diferente. Viu Dona Maria, viúva de 72 anos, desenvolvendo Alzheimer acelerado depois de perder a casa onde criará 9 filhos. Médicos explicavam que trauma extremo pode desencadear degeneração cognitiva. Edmundo experimentou a confusão mental dela, a angústia de não lembrar dos próprios filhos, a solidão de morrer sem reconhecer ninguém, tudo porque ele precisava adicionar mais 100 hectares ao império que já tinha 5.000. Cada vida destruída era conta num livro celestial. E os juros da justiça divina multiplicavam infinitamente. Então veio a visão mais devastadora de todas, a verdade sobre as próprias origens de Edmundo. Maria mostrou-lhe o bisavô dele, não o herói desbravador que a mitologia familiar celebrava, mas grileiro violento de 1880. Edmundo viu o massacre, comunidade quilombola pacífica sendo expulsa a bala das terras que cultivavam havia gerações. Viu documentos sendo falsificados no mesmo cartório corrupto que ele próprio usava 140 anos depois. Viu sangue inocente derramado para fundar o império que ele herdara. Sua fortuna inteira fora construída sobre roubo sistemático através de gerações. Ele não herdara terras, herdara a máquina de injustiça que perpetuava há quase século e meio. E finalmente, a visão do futuro. Edmundo se viu no leito de morte. Cercado por advogados discutindo herança mas nenhum filho presente. Ele criará os filhos na filosofia de poder e ganância, e agora eles lutavam pelas propriedades sem sequer esperar que ele morresse. Nenhum trabalhador lamentava. Nenhum vizinho chorava. Nenhuma prece era dita. Morria rico mas absolutamente sozinho. E então o encontro com Cristo. Jesus estava diante dele, não glorioso mas simples, carpinteiro de Nazaré, mãos calejadas de trabalho honesto. Ao lado dele, 2 colheitas. Uma de seu Zacarias, espigas douradas brilhando com amor derramado em cada grão, cada semente plantada com justiça produzindo fruto centuplicado de dignidade. Outra de Edmundo, campos vastos mas completamente estéreis, produzindo apenas espinhos e ervas daninhas que perfuravam as próprias mãos dele. Jesus falou, e a voz era suave mas carregava dor infinita. Quando roubaste terra daquele lavrador, foi a José meu pai que roubaste, porque ele também trabalhava com mãos honestas e morreu pobre mas digno. Você acumulou 5.000 hectares mas não plantou amor em nenhum palmo. De que adianta latifúndio na terra se tua alma não tem onde plantar o perdão que colherás na eternidade? Edmundo quis responder, quis se defender, quis justificar. Mas não havia justificativa possível diante daquela verdade absoluta. E então voltou à realidade. Edmundo voltou à realidade caindo de joelhos entre os pés de milho, o corpo sacudindo com violência incontrolável. Vomitou até não ter mais nada no estômago, e mesmo assim continuou tendo ânsia, como se o próprio corpo tentasse expulsar toda a sujeira moral que carregava por dentro. Chorava com uma intensidade que nunca experimentara na vida. Não era choro de tristeza comum, era choro visceral de quem finalmente enxerga a própria monstruosidade e não consegue suportar o peso. Maria permanecia ali,
de pé ao lado dele, o manto azul brilhando suavemente na luz do crepúsculo. Ela se ajoelhou devagar, colocando a mão sobre a cabeça dele com ternura de mãe consolando o filho perdido que finalmente voltou para casa. Meu Deus, o que eu fiz? Edmundo gemia entre soluços, incapaz de levantar a cabeça, incapaz de enfrentar aqueles olhos maternais que viam tudo. Roubei de homem santo. Destruí famílias. Perpetuei injustiça que vem de gerações. Construí império sobre sofrimento de inocentes. A voz dele quebrava cada palavra. As mãos agarravam a terra como se quisesse se enterrar ali mesmo, desaparecer, deixar de existir. Como seguir vivendo sabendo o que sabia agora? Como carregar o peso de tanto mal causado? Todo esse poder que eu achava que tinha, não era poder, era maldição. Todo esse dinheiro, é sangue de pobre transformado em números de banco. Toda essa terra. Olhou ao redor, vendo o milharal que ainda brilhava com luz sobrenatural, é roubo legitimado por sistema corrupto que eu ajudei a perpetuar. Maria permaneceu em silêncio, deixando que ele despejasse tudo. Às vezes o silêncio compassivo cura mais que 1000 palavras de consolo. Deixou que ele chorasse até não ter mais lágrimas, até o corpo ficar exausto de tanto tremer. Quando finalmente Edmundo conseguiu levantar os olhos, encontrou o rosto dela. E não havia condenação ali, havia tristeza profunda, sim, mas também esperança. Como mãe que vê filho tendo feito coisas terríveis, mas ainda acredita que ele pode mudar. Você viu o que causou, disse Maria com voz suave mas firme. Viu o sofrimento que espalhou. Viu as vidas que destruiu. E viu para onde esse caminho te levaria, morte solitária e julgamento sem misericórdia. Edmundo fechou os olhos, não suportando a verdade. Mas, meu filho. A voz dela mudou, ficando ainda mais maternal. Coronel que consegue descer do trono pode virar servo. Orgulhoso que consegue se ajoelhar pode se levantar transformado. Rico que consegue abrir mão pode encontrar riqueza verdadeira. Ela segurou o rosto dele com ambas as mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Você tem poder, tem recursos, tem influência. Desperdiçou tudo isso acumulando terra e sofrimento. Mas pode usar tudo isso agora não para acumular, mas para reparar. Não para oprimir, mas para libertar. Como? A voz de Edmundo era um sussurro desesperado. Como consertar tanto estrago? Como compensar tanto mal? Comece devolvendo o que roubou, disse Maria, ajudando-o a se levantar com força surpreendente. Devolve as terras que tomou através de documentos falsos. Procura cada família que expulsou e repara o dano. Não com esmola, com justiça verdadeira. Edmundo balançou a cabeça, tentando processar. Mas, todo mundo vai pensar que enlouqueci. Vão dizer que fiquei senil, que... E o que importa o que vão dizer? Maria interrompeu com firmeza. Você viveu 70 anos preocupado com poder, com reputação, com o que os outros achavam. E olha onde isso te trouxe. Chegou hora de se preocupar não com o que homens pensam, mas com o que Deus sabe. Ela apontou para a fazenda Santa Rita. Amanhã de manhã, você vai até aquele velho. Vai pedir perdão de joelhos. Sim, de joelhos, porque orgulho de coronel precisa morrer para a humildade de cristão nascer. Vai devolver os documentos legítimos dele. E vai compensar o sofrimento que causou. Mas devolver só a terra dele não basta, continuou, a voz ficando mais intensa. Você precisa desmantelar o sistema que permitiu você fazer o que fez. Porque se você só devolver a Santa Rita e deixar o resto como está, outro coronel vai continuar roubando, outro juiz corrupto vai continuar legitimando, outro pobre vai continuar sofrendo. A verdade daquelas palavras atingiu Edmundo como soco no estômago. Então, denunciar o cartório, os juízes, expor tudo. Expor tudo, confirmou Maria. Mesmo que isso destrua tua reputação. Mesmo que isso te transforme em pária entre os poderosos. Mesmo que isso te custe tudo que construíste. Porque melhor perder tudo na terra e ganhar a alma na eternidade, do que morrer rico e acordar pobre para sempre no julgamento. Edmundo respirou fundo, o peso da decisão esmagando ele. Estava pedindo para ele destruir tudo, não só devolver terras, mas desmantelar todo o sistema de poder que sustentava ele e toda a elite rural da região. Era suicídio social. Era fim de tudo que conhecia. Mas depois de ver o que viu, depois de sentir o que sentiu, como podia fazer diferente? E se eu fizer tudo isso? A voz dele tremeu. Deus vai me perdoar.
Maria sorriu, não sorriso de alegria, mas sorriso triste de quem conhece o custo do perdão. Deus já te perdoou no momento em que teu coração se quebrou de verdade. Mas perdão não apaga consequências. Você vai ter que viver com o peso do que fez. Vai ter que encarar cada pessoa que prejudicou. Vai ter que reconstruir confiança que destruiu. Não vai ser fácil. Conversão verdadeira nunca é. Ela se levantou, começando a brilhar mais intensamente. O milharal ao redor começou a voltar ao normal, a luz sobrenatural diminuindo gradualmente. Mas eu estarei contigo. Em cada passo difícil, em cada momento que quiseres desistir, em cada vez que o orgulho antigo tentar voltar, eu estarei ali, lembrando-te de que escolheste servir em vez de dominar. Maria começou a se afastar, caminhando de costas, os olhos ainda fixos nele. E lembra sempre, Edmundo, cada injustiça reparada é semente de misericórdia plantada. Cada terra devolvida é pão partido e dividido. Cada pobre que ajudares é meu filho que alimentas. Faz isso não por medo do inferno, mas por amor à justiça. Porque amor é a única moeda que tem valor no reino dos céus. Ela desapareceu gradualmente, como neblina que o sol dissipa. Primeiro o corpo, depois o manto, por último o rosto e aqueles olhos maternais que pareciam dizer, confio em ti, não me decepciones. E Edmundo ficou sozinho no milharal, agora completamente normal sob a luz natural do crepúsculo. Por um momento duvidou se tudo aquilo tinha sido real ou alucinação causada por estresse, por culpa acumulada, por consciência finalmente acordando. Mas então sentiu o perfume, rosas e terra molhada, ainda impregnado nas roupas dele. E viu, caída no chão onde Maria tinha estado, uma única flor, lírio branco impossível, porque não era a época de lírios florescerem, e não havia pé de lírio plantado em quilômetros ao redor. Pegou a flor com mãos que ainda tremiam. E soube, com certeza absoluta, que tudo tinha sido real, e que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Se essa história está tocando teu coração, se sentiste algo se mexer dentro de ti ao ver um homem poderoso sendo confrontado pela verdade, talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Porque às vezes um simples amém é o começo de uma transformação que nem imaginamos. É reconhecer que a justiça divina existe, que ninguém está grande demais para ser alcançado pela misericórdia, e que conversão verdadeira sempre começa quando o coração orgulhoso finalmente se quebra. Edmundo não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda da casa grande até o sol raiar, o lírio branco na mão, a mente girando sem parar revivendo cada momento daquela aparição. Cada visão. Cada dor que sentirá no coração de Zacarias. Cada vida destruída que carregava na consciência. Quando a primeira luz do amanhecer pintou o céu de rosa e laranja, ele se levantou. Tomou banho, vestiu roupa simples, não o traje de fazendeiro poderoso, mas calça jeans velha e camisa de trabalho. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar, o rosto marcado por uma noite sem sono, mas havia algo diferente. Como se pela primeira vez em décadas estivesse olhando para um ser humano de verdade, não para a máscara de poder que usará por tanto tempo. Desceu até o escritório. Abriu o cofre onde guardava documentos importantes e separou todos os papéis relacionados à fazenda Santa Rita. Os documentos falsificados que provavam sua posse, mas também os documentos originais legítimos que ele mantinha escondidos, porque sempre soube que estava roubando, apenas não se importava. Colocou tudo numa caixa de madeira. Adicionou também a escritura de 100 hectares de suas próprias terras, as melhores, mais férteis, próximas ao rio. Não era pagamento. Era tentativa desesperada de compensar sofrimento que dinheiro não paga, mas que algo precisava simbolizar. Saiu de casa sem chamar motorista, sem avisar ninguém. Foi a pé mesmo, carregando a caixa pesada, caminhando 5 quilômetros que separavam sua casa da fazenda Santa Rita. Precisava ir a pé. Precisava sentir o chão sob os pés, o sol esquentando as costas, o cansaço do corpo, pequena fração do cansaço que seu Zacarias sentirá por 70 anos de trabalho honesto. Quando chegou à porteira da fazenda Santa Rita, viu a família já acordada empacotando as últimas coisas. O caminhão de mudança estava chegando, aquele que ele próprio tinha contratado para remover os invasores. A ironia doía como ferroada. Seu Zacarias estava no quintal amarrando caixas com corda quando viu Edmundo se aproximando. O corpo do velho enrijeceu instintivamente, preparando-se para confronto final, para a humilhação de ser expulso na frente da família. Mas então viu algo impossível. O coronel Edmundo, homem mais poderoso da região, se ajoelhou na terra poeirenta do quintal. Colocou a caixa no chão e baixou a cabeça,
incapaz de enfrentar os olhos do velho que roubara. O silêncio que se fez foi absoluto. Os filhos de Zacarias largaram o que estavam fazendo. Clara saiu correndo de dentro de casa. Vizinhos que tinham vindo ajudar na mudança pararam no meio do trabalho. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Seu Zacarias. A voz de Edmundo saiu rouca, embargada. Vim devolver sua terra e pedir perdão de joelhos pelo roubo que cometi. Zacarias ficou paralisado, sem entender. Seria armadilha? Crueldade nova? Humilhação refinada? Edmundo abriu a caixa com mãos que tremiam. Aqui estão os documentos originais legítimos que provam que esta terra é sua. Sempre foi. E aqui? Tirou a escritura dos 100 hectares adicionais. É tentativa de compensar o sofrimento que causei. Não é pagamento. Sofrimento não tem preço. Mas é tudo que consigo oferecer. Levantou finalmente os olhos, e Zacarias viu algo chocante. O coronel arrogante estava chorando. Lágrimas escorriam sem controle pelo rosto envelhecido. Eu sabia que estava roubando. Sempre soube. Apenas não me importava. Construí império sobre sofrimento de gente como o senhor, e achava que poder me dava esse direito. A voz dele quebrou completamente. Ontem à noite, tive visita. No milharal. Ela me mostrou tudo. Cada dor. Cada injustiça. Cada vida destruída. Me fez sentir o que o senhor sentiu quando eu roubei 70 anos da sua vida em nome de ganância. Seu Zacarias finalmente entendeu. O perfume de rosas. A sensação de que algo tinha mudado. A paz inexplicável que sentirá ao acordar na capela. Nossa Senhora não tinha apenas ouvido sua prece, tinha agido. Eu não mereço seu perdão, continuou Edmundo, ainda de joelhos. Sei disso. Mas se houver alguma misericórdia no seu coração, me dê chance de tentar consertar ao menos parte do estrago que causei. Seu Zacarias olhou para aquele homem ajoelhado no chão. Podia sentir raiva. Podia cuspir naquela cara. Podia mandar ele embora carregando a humilhação que ele próprio causará a tantos. A justiça humana até permitiria isso. Mas a justiça divina funciona diferente. O velho se aproximou devagar. Estendeu a mão calejada e tocou a cabeça de Edmundo, como bênção de pai sobre filho perdido. Levante, homem. Ninguém fica de joelhos diante de outro homem. Só diante de Deus. Edmundo obedeceu, as pernas mal conseguindo sustentar o corpo. Se Nossa Senhora te visitou, disse Zacarias com voz firme mas suave, então quem sou eu para não perdoar? Ela ensinou perdão antes de qualquer um de nós. E se ela acredita que você pode mudar? O velho abriu os braços. Eu também acredito. E abraçou o homem que tinha tentado destruir ele. Edmundo desabou naquele abraço, chorando como criança, o corpo sacudindo com soluços. Clara chorava assistindo a cena. Os filhos de Zacarias tinham lágrimas nos olhos. Até os vizinhos que vieram ajudar estavam emocionados. Porque estavam testemunhando algo raro, conversão verdadeira. Justiça restaurada não por tribunais humanos, mas por intervenção divina. Perdão que liberta não apenas quem recebe, mas especialmente quem oferece. Mas devolver só minha terra não basta, disse Zacarias quando finalmente se separaram do abraço. Tem 7 famílias que você expulsou antes de mim. E tem sistema inteiro que precisa ser consertado para que nenhum outro coronel faça o que você fez. Eu sei, respondeu Edmundo, limpando o rosto com as costas da mão. Ela me disse a mesma coisa. E é exatamente isso que vou fazer. Vou procurar cada família. Vou devolver ou compensar. E vou expor todo o esquema. Cartório corrupto, juízes comprados, sistema de grilagem. Mesmo que isso me destrua. Mesmo que eu perca tudo. Zacarias assentiu devagar. Então você entendeu mesmo. Conversão não é sentir culpa e depois voltar à vida normal. É mudar de vida completamente. Pode me ensinar? O pedido de Edmundo saiu humilde, genuíno. Me ensinar a trabalhar a terra com as próprias mãos? A plantar com amor em vez de ganância? Passei 63 anos acumulando, mas nunca aprendi a cultivar. Um sorriso pequeno apareceu no rosto cansado de seu Zacarias. Posso. Terra é boa professora. Ensina paciência, humildade, respeito. Ensina que colheita vem não de quanto você tem, mas de quanto amor você planta. E naquele quintal poeirento, sob o sol da manhã que testemunhava tudo, começou algo novo. O caminhão de mudança foi embora vazio.
As caixas foram desempacotadas. A família voltou para casa. E um homem que tinha sido coronel poderoso começou a aprender, pela primeira vez na vida, o que significava trabalhar com dignidade. A notícia se espalhou pela região como fogo em mato seco. O coronel Edmundo enlouqueceu. Devolveu a terra do seu Zacarias. Dizem que se ajoelhou pedindo perdão. Uns achavam que era golpe, estratégia nova de manipulação. Outros suspeitavam demência senil. Poucos acreditavam em conversão genuína. Mas nos dias seguintes, quando viram Edmundo procurando cada família expulsada, devolvendo terras, oferecendo compensações generosas, começaram a perceber, aquilo era real. E algo impossível estava acontecendo no Vale do Jequitinhonha. Algo que só poder divino poderia causar. Nas semanas seguintes, o Vale do Jequitinhonha testemunhou transformação que ninguém imaginava possível. Edmundo não descansou um único dia. Acordava antes do sol nascer e trabalhava até a noite cair, movido não por obrigação mas por necessidade urgente de reparar décadas de injustiça. A primeira família que procurou foi a dos Mendes. Aqueles que tinham sido expulsos 3 anos antes e agora viviam num barraco de madeira na periferia da cidade. As crianças trabalhavam catando latinhas em vez de estudar. O pai bebia para esquecer a vergonha de não conseguir sustentar a família. A mãe fazia faxina em 3 casas diferentes para juntar dinheiro pro aluguel. Edmundo bateu na porta do barraco numa tarde de calor sufocante. Quando o senhor Mendes abriu e viu quem era, o rosto endureceu na hora. Veio terminar de destruir o que sobrou? Não basta ter roubado nossa terra. Vim devolver, disse Edmundo simplesmente, estendendo o envelope com documentos. E pedir perdão pelo que fiz. Senhor Mendes não acreditou. Abriu o envelope desconfiado e viu escritura original da terra que fora dele, mais compensação em dinheiro equivalente a 3 anos de produção perdida, mais recursos para reconstruir a casa que tinha sido demolida. É pegadinha? Tem letra miúda escondida que vai me ferrar de novo? Não tem nada escondido, respondeu Edmundo, a voz cansada mas firme. Só tem tentativa de um homem que fez mal danado tentando consertar ao menos parte do estrago. Não espero que me perdoe, mas aceite o que é seu por direito. A esposa do senhor Mendes, que escutava tudo da cozinha minúscula, saiu enxugando as mãos no pano de prato. Olhou para Edmundo com aquele jeito de mãe que vê através das máscaras. O que aconteceu com o senhor? Gente como o senhor não muda assim do nada. Edmundo hesitou, mas então decidiu falar a verdade. Tive visita. No milharal. Nossa Senhora me mostrou o sofrimento que causei. E me deu escolha: continuar no caminho da perdição ou tentar reconstruir o que destruí. Escolhi reconstruir. Silêncio pesado caiu sobre aquele barraco. A mulher olhou pro marido. As crianças olhavam da porta do quarto, sem entender direito, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Finalmente, Senhor Mendes estendeu a mão. Se Nossa Senhora está envolvida nisso, quem sou eu para não aceitar? O aperto de mão foi firme, mas não amigável ainda. Perdão é processo, não acontece instantaneamente só porque alguém pediu. Mas era começo. A segunda família foi mais difícil. A viúva Dona Maria, aquela que desenvolvera Alzheimer após perder a casa onde criará 9 filhos. Edmundo a encontrou num asilo público, sentada numa cadeira de rodas olhando para a parede sem reconhecer ninguém. Os filhos dela vieram quando ele pediu reunião. Minha mãe não vai se beneficiar de devolução de terra, disse o filho mais velho, voz dura como pedra. Ela nem sabe onde está. Nem lembra quem somos. O Senhor destruiu a mente dela junto com a casa. Edmundo engoliu seco. Eu sei. E sei que dinheiro não traz ela de volta. Mas posso pagar tratamento melhor, asilo particular com cuidados dignos, e posso transferir a propriedade para vocês, filhos dela, para que ao menos tenham de volta o que era dela. Por quê? A pergunta veio carregada de desconfiança. Por que agora? Culpa? Medo do inferno? Ambos, admitiu Edmundo sem tentar se defender. E porque se eu não fizer isso, vou morrer sendo monstro. E descobri que prefiro morrer pobre mas humano do que rico mas monstro. Os 9 filhos de Dona Maria se reuniram e conversaram entre si. Alguns queriam recusar por orgulho. Outros queriam aceitar pela mãe. No final, aceitaram, não por Edmundo, mas por ela. Transferiram Dona Maria para a clínica especializada, onde receberia cuidados que a dignidade dela merecia. Ela nunca recuperaria a memória, mas ao menos terminaria os dias com conforto. A terceira família foi a mais dolorosa.
O senhor João, que morrera de ataque cardíaco 3 dias após despejo, não podia mais receber nada. Mas a viúva dele ainda estava viva, morando com a filha. Edmundo foi até lá carregando não apenas documentos de devolução de terra, mas peso esmagador de saber que causará morte de homem. Ele morreu por sua causa, disse a viúva sem rodeios quando abriu a porta. Médicos disseram que foi coração. Mas eu sei que foi coração partido. Foi injustiça que matou ele. Eu sei, respondeu Edmundo, a voz mal saindo. E sei que nada que eu faça traz ele de volta. Mas vim devolver a terra e oferecer tudo o que posso para compensar a viúva que fiz. Ela olhou para ele com olhos fundos que tinham chorado demais. Sabe o que eu queria? Queria que meu marido tivesse vivido mais 5 anos para ver neto nascer. Queria que ele tivesse morrido em paz na terra dele, não em quarto de pensão barata. O senhor pode me dar isso? Não posso, admitiu Edmundo, lágrimas escorrendo. Não posso ressuscitar quem matei. Só posso carregar esse peso até morrer e pagar por isso na eternidade. A dureza no rosto dela vacilou um pouco. Talvez porque reconheceu sofrimento genuíno. Talvez porque cansou de carregar ódio. Meu marido era homem de fé. Dizia que todo mundo merece segunda chance se arrepender de verdade. Então por ele, não por você, eu aceito a terra de volta. Mas não aceito seu dinheiro. Não quero nada que venha de sofrimento de outros. Edmundo assentiu, respeitando a decisão. Alguns perdões são parciais. E estava tudo bem. Perdão não é direito de quem pede, é graça de quem oferece. E assim foi com cada uma das 7 famílias. Cada encontro era confronto com consequências de suas ações. Cada conversa era julgamento moral onde ele não podia se defender. Algumas famílias aceitaram as reparações com gratidão cautelosa. Outras com desconfiança. Uma recusou completamente, preferindo não ter nada que viesse dele. Mas em todas, Edmundo se ajoelhou e pediu perdão. E em todas, deixou documentos de devolução, porque justiça precisa ser feita independente de perdão ser concedido ou não. Paralelamente, começou o trabalho mais perigoso, desmantelar o sistema. Edmundo foi ao Ministério Público Federal e entregou o dossiê completo. Nomes de juízes corruptos com provas de suborno, esquema do cartório que falsificava documentos, lista de políticos que recebiam propina para aprovar grilagem, toda estrutura que sustentava roubo legalizado de terras na região. O senhor entende que isso vai destruir sua reputação? Perguntou o promotor federal, folheando papéis chocado com detalhes. Metade da elite rural vai cair junto com o senhor. Vão te odiar. Vão te isolar. Provavelmente vão tentar te matar. Eu sei, respondeu Edmundo calmamente. Mas se eu não fizer isso, outro coronel vai continuar fazendo o que eu fiz. E não posso deixar isso acontecer. A investigação federal foi aberta. Juízes foram afastados. Cartório foi interditado. Políticos começaram a ser investigados. O escândalo explodiu nos jornais. Coronel Edmundo Tavares denuncia esquema de grilagem que ele próprio comandava. A reação foi exatamente o que o promotor previra. Fazendeiros que eram amigos viraram inimigos. Políticos que jantavam na casa dele agora atravessavam a rua para não cumprimentar. No clube da cidade, sócios pediram expulsão dele. Recebeu ameaças de morte, cartas anônimas, ligações no meio da noite, tiros dados de longe na estrada. Mas Edmundo não voltou atrás. Porque tinha visto o julgamento final. E sabia que a opinião de coronéis corruptos não importava nada diante do Tribunal Celestial. Enquanto isso, algo extraordinário começou a acontecer na fazenda Santa Rita. A colheita de milho que seu Zacarias plantara 3 meses antes, aquela que ele achava que não veria crescer, estava pronta. Quando foram colher, a família ficou em choque. A produtividade esperada era 20 sacas por hectare, padrão bom para a região. Mas estavam colhendo 60, 80, 100 sacas por hectare. Agrônomos vieram verificar, pensando que tinha erro de medição. Mas não tinha. O milho simplesmente produzira 5, 6 vezes mais que o normal, sem explicação técnica. Nunca vi nada assim, disse o engenheiro agrônomo, pegando espigas perfeitas, douradas, pesadas. Não tem adubo especial, não tem irrigação diferenciada, não tem modificação genética. É milho comum plantado em terra comum. Mas a produção é milagrosa, literalmente. Então encontraram algo impossível na espiga central do campo, aquela que marcava o ponto onde Maria aparecerá. A imagem de Nossa Senhora Aparecida formada naturalmente nos grãos.
Os grãos tinham crescido em padrão que desenhava perfeitamente o rosto dela, o manto azul até a coroa de estrelas. Impossível biologicamente, mas real. Fotografaram. Chamaram padre, chamaram vizinhos, chamaram autoridades diocesanas. Todos viram. Todos testemunharam. E naquela noite, todos que participaram da colheita, incluindo Edmundo, que trabalhará lado a lado com Zacarias no campo, sonharam o mesmo sonho. Uma mulher de manto azul caminhava pelos campos abençoando a terra que fora roubada, devolvida, e agora produzia centuplicado porque cultivada não apenas com técnica, mas com justiça restaurada que faz solo estéril de ganância florescer em colheita abundante de amor. 6 meses depois da aparição, o Vale do Jequitinhonha era lugar diferente. Não fisicamente, as mesmas montanhas, o mesmo rio, a mesma terra vermelha sob o sol forte. Mas espiritualmente, moralmente, socialmente, algo profundo tinha mudado. A investigação federal resultou em prisões. 3 juízes foram afastados e respondiam processo por corrupção. O cartório corrupto foi fechado e os responsáveis indiciados. Políticos perderam mandatos. O sistema de grilagem que operava havia gerações foi exposto e começou a ser desmontado. E Edmundo pagou o preço. Perdeu amigos, perdeu influência, perdeu respeito da elite que antes o adulava. Sofreu 3 tentativas de atentado, mas continuou firme, testemunhando em tribunais, fornecendo provas, expondo tudo. Vendeu 3.000 dos 5.000 hectares que possuía. Com o dinheiro, criou Fundo de Reforma Agrária Independente que distribuiu lotes para trabalhadores rurais sem terra. 47 famílias receberam terra própria. Os 2.000 hectares que manteve, transformou em cooperativa onde antigos empregados viraram sócios, dividindo lucros e decisões. Nas semanas seguintes, Edmundo procurou cada uma das 7 famílias que expulsara. A primeira foi a dos Mendes, aqueles que viviam num barraco depois de perderem a terra. Quando bateu na porta, o senhor Mendes quase fechou na cara dele. Mas Edmundo estendeu envelope com documentos, escritura original da terra, mais compensação em dinheiro, mais recursos para reconstruir. Vim devolver o que é seu. E pedir perdão. O senhor Mendes não acreditou no começo, pensou em armadilha. Mas a esposa, olhando nos olhos de Edmundo, reconheceu o sofrimento genuíno. O que aconteceu com o senhor? Edmundo contou sobre a aparição. E depois de longo silêncio, o senhor Mendes aceitou, não amigavelmente ainda, porque perdão é processo, mas aceitou. A família mais difícil foi a da viúva de senhor João, aquele que morrera de ataque cardíaco 3 dias após despejo. Ele morreu por sua causa, disse ela sem rodeios. O senhor pode me devolver meu marido? Edmundo não podia, e carregaria esse peso até morrer. Ela aceitou a terra de volta, mas recusou qualquer dinheiro. Alguns perdões são parciais. E estava tudo bem. E nas horas vagas, Edmundo ia à fazenda Santa Rita aprender com seu Zacarias. O velho ensinava com paciência. Vê essa semente? Parece morta quando você enterra. Fica dias no escuro. Mas está trabalhando silenciosamente, criando raiz. Conversão é assim. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas por baixo a mudança está crescendo. Clara, a neta, observava aquelas aulas. Um dia perguntou, Senhor Edmundo, como aguenta? Todo mundo te odeia agora. Edmundo olhou para ela. Antes eu era respeitado por medo. Todo mundo me cumprimentava, mas ninguém me amava. Agora sou desprezado pelos poderosos, mas algumas pessoas começam a confiar em mim de verdade. E isso vale mais que todos os hectares que acumulei. A comunidade foi aceitando devagar. Quando a enchente atingiu região vizinha, Edmundo foi o primeiro a mandar caminhões com alimentos. Quando a escola rural precisou de reforma, financiou sem pedir publicidade. Não fazia por marketing, fazia porque aprenderá que riqueza só tem valor quando compartilhada. E então aconteceu algo extraordinário. A colheita de milho que seu Zacarias plantara meses antes estava pronta. A produtividade esperada era 20 sacas por hectare, mas estavam colhendo 60, 80, até 100 sacas por hectare. Agrônomos vieram verificar, incrédulos. Nunca vi nada assim. Não tem explicação técnica. A produção é milagrosa, literalmente. E na espiga central do campo, encontraram algo impossível, a imagem de Nossa Senhora Aparecida formada naturalmente nos grãos. Os grãos tinham crescido em padrão que desenhava perfeitamente o rosto dela, o manto azul, a coroa de estrelas. Impossível biologicamente,
mas real. Naquela noite, todos que participaram da colheita, incluindo Edmundo, sonharam o mesmo sonho. Uma mulher de manto azul caminhava pelos campos abençoando a terra que fora roubada, devolvida, e agora produzia centuplicado porque cultivada não apenas com técnica, mas com justiça restaurada. A comunidade fez festa na fazenda Santa Rita celebrando a colheita. Montaram mesas compridas, cada família trouxe comida, tinha música, crianças correndo, risadas ecoando. Edmundo ajudava a servir quando seu Zacarias o chamou: vem sentar com a gente. Meu lugar é servindo. Meu filho, você já pagou penitência suficiente. Humildade é virtude, mas autoflagelação eterna é orgulho disfarçado. Vem. E pela primeira vez, Edmundo sentou à mesa como parte da comunidade, não como coronel, não como penitente, mas simplesmente como homem entre homens. Clara perguntou: o senhor acha que Nossa Senhora vai aparecer de novo? Não sei. Mas não preciso. Ela me deu o que eu precisava, verdade sobre mim mesmo e caminho para a mudança. Agora é minha responsabilidade seguir esse caminho todos os dias. Quando a festa terminou, Edmundo caminhou pela estrada sob a lua cheia. Sentiu presença acompanhando, não viu nada, mas sentiu como paz inexplicável. Sussurrou pro vento: obrigado, mãe, por não ter desistido de mim. O vento soprou suave, trazendo perfume impossível de rosas e terra molhada. Na manhã seguinte, encontrou na varanda algo impossível: vaso de barro com lírio branco florescendo. E um bilhete em caligrafia delicada: continue plantando justiça. Cada injustiça reparada multiplica 100 vezes. Quando roubaste daquele lavrador, foi teste final. Falhaste, mas misericórdia te alcançou. Agora não fale mais. Eu estarei observando cada passo, torcendo por teu sucesso. Porque salvar a alma perdida traz mais alegria ao céu que 1000 almas que nunca precisaram de salvação. Edmundo guardou o bilhete perto do coração. E todos os dias, quando a tentação surgia, tocava o papel e lembrava: tinha Mãe Celestial torcendo por ele. A restauração estava completa. Terra devolvida. Famílias compensadas. Sistema exposto. Comunidade reconstruída. E alma salva da perdição eterna. 2 anos depois, Edmundo vivia em casa simples, as mãos com calos de quem planta. Seu Zacarias prosperava na fazenda Santa Rita. A história espalhou-se pelo Brasil, resultando em reformas no sistema de terras em 17 estados. Zacarias abraçou Edmundo. O que me deixa mais feliz é ver que você salvou sua alma. Encontrou menina de 6 anos. É verdade que a Virgem Maria apareceu? Ele se ajoelhou. É verdade. E tinha olhos de mãe que ama mesmo quando fazemos coisa errada. A lição permaneceu: terra é dom de Deus para cultivar com amor. Maria aparece em defesa dos pequeninos. A história ensinou que pequeno lavrador vale mais que coronel rico. Porque a única herança que importa é vida transformada. Se esta história tocou teu coração, compartilhe. Inscreva-se no canal. Deixe seu amém, se você acredita que nunca é tarde para plantar justiça. Porque a semente da transformação produz colheita de redenção. Amém.